ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade dos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Este salmo, principalmente para nós, tem um chamado, né? O verso de número 6. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. O amor produz a prosperidade, a oração é obrigação. Então, por isso que está aí no imperativo, orai pela paz de Jerusalém. Isso é imperativo, é responsabilidade de toda a igreja. Agora, prosperam os que a amam. Então, o amor é o segredo da prosperidade e não a oração. A oração é obrigação. Muitas vezes as pessoas invertem isso, né? São dois tópicos separados. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão os que te amam. Então, o amor é que faz prosperar. A oração é uma obrigação do cristão. Vamos nos colocar em pé, orar ao Senhor. Nós hoje vamos tratar de alguns assuntos dos acontecimentos que estão determinados pelo Senhor, biblicamente determinados, e agora cientificamente anunciados pela NASA, cientificamente, com uma interpretação bíblica, né, dessas épocas e dos acontecimentos em si. Então, por isso precisamos orar. Algumas coisas vão acontecer a partir do começo do próximo ano, e não só do começo, porque agora, dia 28 de novembro, é o primeiro sinal, um cometa que vai rasgar os céus, deixando um sinal de luz. É o primeiro sinal. Eu estou chamando esta série de acontecimentos, como eu vou procurar explicar rápido, com a ajuda do Paulo, né, que tem me ajudado também nessas pesquisas, como já nos ajudou na reunião passada, a colocar algo que eu tenho chamado de o quadro de aviso de Deus. Não somente eu, mas alguns pesquisadores já têm utilizado esta questão baseado em Gênesis 1:14, que o Senhor diz que Ele criou o sol, a lua e as estrelas, não somente para marcar tempos, épocas, estações e fazer diferença entre o dia e a noite, mas para servir de sinais de Deus. Então, esses sinais de Deus, o original fala de algo como um aviso, né? Como se fosse o quadro de aviso de Deus é os céus. O sol, as estrelas e a lua servem como marcador de texto de Deus para dizer que algo vai acontecer. Então, é um aviso que a Bíblia chama de sinal. Então, vamos orar por isso, porque Jerusalém vai sofrer.
E quando Jerusalém sofre, o mundo inteiro sofre. E pelo menos 2 países estão certos de estar no conflito com Deus: Israel e os Estados Unidos. E esse conflito vai envolver o mundo árabe, principalmente o Irã, e algumas coisas vão acontecer. Mas vamos orar ao Senhor que Ele nos dê sabedoria nesta noite, graça, não somente para nós que estamos aqui, também para as pessoas que estão assistindo pelo site e aqueles que vão ver o vídeo depois no site, né? Oremos para que o Senhor nos dê graça e sabedoria neste momento. Poderoso Deus, nós nos humilhamos perante a Tua face, pedindo que o Senhor nos auxilie, que auxilie os nossos irmãos que estão vindo de diferentes lugares e que têm alguns problemas e dificuldades para chegar aqui esta noite. Então traga os Teus filhos para poderem compartilhar conosco estas coisas que nós cremos são sinais do Senhor para este tempo, para estes dias. Então, Senhor, nós te pedimos, vem nos ajudar, vem nos ensinar nesta noite. Também aqueles que assistirão o vídeo depois de postado no site e aqueles que estão nos acompanhando em diferentes lugares da nossa nação. Senhor, nos ajude agora. Neste momento precisamos da Tua ajuda, da Tua presença. Oramos pela paz de Jerusalém, porque sabemos que quando houver paz naquela cidade, haverá paz em toda a terra, porque o príncipe da paz a governará. E nós cremos que a Tua igreja governará com ele. Então, Senhor, nós aguardamos a Tua vinda, aguardamos o encontro contigo nos ares, e aguardamos o tempo em que o Senhor estabelecerá a Tua paz na santa cidade. Ajuda-nos em todas as meditações desta noite, e em tudo que fizermos, seja para o louvor da Tua glória. Ensina-nos e ajuda-nos. Pedimos isto no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, queridos, podemos assentar. Eu quero compartilhar algumas coisas rapidamente, para nós chegarmos no assunto principal, né? De tempos em tempos, Deus levanta algumas pessoas profeticamente, apontando para os sinais dos cumprimentos de alguma revelação bíblica. Os próximos 2 anos, nós cremos que será marcado pelo maior número de sinais dos últimos 500 anos. Teremos um fato acontecendo nos céus, que é chamado de Tetrardes, né? Que é o aparecimento da lua de sangue 4 vezes no céu, nos 2 próximos anos. Nos últimos 500 anos, assim de maneira total, já foi visto 3 vezes, com essas 4, nos últimos 500 anos, 3 vezes. E nos 2 próximos anos, ela aparecerá 4 vezes, completando as 7 vezes do completo de Deus. Alguns alertas foram levantados por um pastor australiano residente nos Estados Unidos, um pregador americano também, que já dorme no Senhor, David Wilkerson, e também um rabino messiânico chamado Jonathan Cahn. Todas estas coisas estão sendo discutidas na outra América.
O livro do Rabino Jonathan Cahn, como a gente já falou na última reunião, tem sido um êxito de vendas no New York Times, e por ser um livro de assunto religioso, né, assunto de interpretação profética, é fato esplendoroso que ele esteja chamando tanto a atenção de New York Times. Também porque é um alerta especialmente para os Estados Unidos. Dele nós falamos mais na reunião passada. Hoje nós vamos nos prender um pouco mais nesse quadro de aviso de Deus, as coisas que vão acontecer, mas antes de comentar isso, a gente precisa verificar algumas passagens bíblicas a respeito desses sinais. Estas passagens bíblicas, elas serão importantes para nós. Esta Bíblia é meio complicada, acho que é melhor pegar a outra. É hebraica. É importante, queridos, a gente olhar, por exemplo, para Joel, capítulo 2, verso 31. É uma passagem de grande importância. O capítulo 2 do profeta Joel é um texto muito conhecido, né? Bastante propagado, como o texto do avivamento do tempo do fim. E quando a parte final deste texto, no verso de número 28 em diante, mas especialmente o de número 31, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então o profeta Joel, ele coloca estes sinais no sol e na lua como sinais que antecedem um grande dia, o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, um dia que vai marcar a terra com os juízos de Deus, mas também com a libertação de Deus e com o estabelecimento do governo do Senhor. Aí ele termina dizendo: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Então haverá um conflito mundial e os sobreviventes deste conflito serão salvos. É uma palavra de extrema urgência e alerta, porque ele diz claramente o que acontecerá com o sol e o que acontecerá com a lua são sinais que antecedem o grande e terrível dia do Senhor. Podemos, na interpretação de Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 20, Pedro interpretando Joel e falando a respeito destas coisas, ele diz, Atos 2, verso 20, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Na interpretação de Joel, é o grande e terrível dia do Senhor. Na interpretação de Pedro, é o grande e grandioso dia do Senhor. Então, Pedro olha no sentido, né, grande e glorioso, ele está falando de algo, de uma expressão mundial, mas que termina em glória. Enquanto na visão do profeta Joel, ele está vendo um grande e terrível dia. Certamente nós não sabemos todas as experiências, nem de Joel, nem de Pedro,
mas um complementa o outro. Aquele dia será grande e terrível, mas também será glorioso. É glorioso para quem está com o Senhor, e terrível para quem estiver fora da vontade do Senhor. Então, nós temos aí alertas extremamente fortes, né? E aí nós vamos, aí levados por Pedro e Joel, nós chegamos nas palavras de Jesus em Mateus, capítulo 24, versos 29 a 30. Mateus 24, 29 a 30. Também uma palavra de extrema alerta, principalmente se consideramos que é palavra do Senhor Jesus. 24, 29 e 30 nos diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal, outra vez o céu recebendo avisos, sinais. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui, queridos, é um alerta maior ainda para a igreja do Senhor, porque isto que Jesus está falando já é no final da tribulação. A tribulação é um período de 2 etapas de 1260 dias. Paz, queridos. Estamos em ordem e que Deus abençoe. Queridos, então, quando Jesus está falando, ele já está falando de um período que está adiante de nós. Porque antes da tribulação, que tem um período de 7 anos, 2 períodos de 3 anos e meio, contados pelo calendário judaico, 1260 dias mais 1260 dias, 2 etapas de 3 anos e meio, 7 anos, esta palavra de Jesus se localiza no fim da tribulação. Mas antes disso, será o arrebatamento da igreja. Se estes sinais já estão falando de 7 anos depois do arrebatamento, e o arrebatamento antes disto, então o alerta é que os céus vão começar a falar com a terra. Nós tivemos diversos sinais na terra: terremotos, tsunamis, desequilíbrio, frio em tempo de calor, calor em tempo de frio, o sol esquentando mais. Claro que ele ainda vai esquentar até 7 vezes mais, como a Bíblia diz, porque ele é um sinal de Deus. As coisas ainda só começaram a acontecer, mas já tivemos diversos sinais na terra. Agora começam os sinais nos céus. E os sinais do céu estarão mexendo com a terra. Até que vem esse tempo da tribulação, e no final dele, as palavras que Jesus está falando. Mas antes destas palavras, 7 anos antes, a igreja já foi arrebatada e permaneceu nos céus durante 7 anos, enquanto a tribulação acontece na terra.
os 1.260 dias mais 1.260 estão acontecendo na terra, enquanto a igreja festeja com Jesus as bodas do Cordeiro. Eu sempre digo que a igreja está muito mal preparada, porque ela está pensando que a igreja brasileira, por exemplo, e a igreja de cada nação vê conforme a sua própria cultura. Mas a brasileira está pensando que vai casar com um brasileiro. E que a festa vai ser de algumas horas, em algum buffet da vida. Não é nada disso, né? Porque a festa judaica de casamento são 7 dias. E na maior festa de casamento que os céus e a terra viram, estes dias são anos. Então são 7 dias de anos. Então são 7 anos de festa. Porque nós estamos casando com um judeu, você não vai casar com um brasileiro. A coisa é muito séria. É séria, por exemplo, quando se pensa como são os princípios do casamento judaico. Pensando nestes princípios, a gente então pode entender um pouquinho. E um casamento bíblico que nos coloca em sintonia com isso é o casamento de Isaac. Abraão representa o pai, Isaac o filho, o servo Damasceno, Eleazar, o espírito. Quem é que prepara a noiva? Quem é que veio buscar a noiva? O espírito. Eleazar vai para a família de Abraão. Então o espírito vem para a família de Deus. Entendem as analogias? O espírito vem na família de Deus e prepara a noiva da família. Mas se só houvesse Rebeca entre as noivas, isto diria que toda a igreja subiria. Mas tinha diversas mulheres perto do poço de água. Só uma foi escolhida. E ela foi escolhida principalmente pelo seu serviço. Porque quando Eleazar teve que decidir, e ele era um enviado, ele tinha que decidir de acordo com o envio de Abraão, e ele não sabia escolher mulher, principalmente para o filho do seu senhor. Que responsabilidade! Então ele deu uma tarefa, e passou o recado para o pai: a mulher que se prontificar a dar água a mim e aos meus camelos. Agora que o negócio ficou complicado. As pessoas que entendem de camelo dizem que o camelo bebe em média 70 litros. O potinho da cabeça das mulheres tinha 3,5. Quantas viagens para dar água para 10 camelos? Com um potinho de 3,5 litros, você dar 700 litros de água a 10 camelos? 200 viagens, aí nos nossos cálculos grosseiros, né? Não o seu, o meu, porque eu estou fazendo paralelos apenas. Mas, queridos, vocês percebem que o trabalho de Rebeca foi difícil? Cansativo, árduo. Por que a igreja não quer trabalho? Se não quer trabalho, também não será noiva. Está todo mundo aqui, e os que estão nos ouvindo lá, está entendendo o negócio? Rebeca passou no teste, mas daqueles que estão nas igrejas, nem todos serão noiva. Porque a noiva é tirada do meio da família do pai. Todo mundo chegou? Vamos andar mais um pouco, né?
e ela é escolhida. Aonde que é feito o casamento? Eleazar agora, o bendito Espírito Santo, toma a igreja, a noiva, quer dizer, dentro da igreja, aqueles que serão noiva, e vai ao encontro do noivo. Onde que é feito o casamento? Essa é outra característica judaica. Se for no Brasil, é num templo ou num lugar preparado. Mas o judeu casa no meio do caminho. Onde é que nós encontraremos com o Senhor? Nas nuvens. Então, se arma um lugar chamado Rupá, que alguns chamam de Rupá Shalom, que é um lugar de intimidade, que só cabe os dois noivos, e eles se encontram no meio do caminho. Também, diferentemente do Brasil, que quando se tem a festa na casa de alguém, é na casa do pai da noiva, no caso do judeu, é na casa do pai do noivo. Para onde que nós vamos fazer a festa? No céu. Casa de quem? Do pai do noivo. Veja como a Bíblia ela é clara. É muito simples você interpretar as coisas. É muito simples. Porém, nós não temos nos dado a meditar nisto, meditar na palavra. Com quem que nós estamos casando? E por que temos que entender o noivo judeu? Porque como é que eu caso com uma pessoa que eu não conheço? Como é que eu caso com uma pessoa com quem eu não tenho intimidade? Então tem muita gente que pensa ser noiva e não é. Vocês chegaram? Estão aí? É muito sério essas coisas que estamos falando. Então vamos voltar aqui para os nossos sinais, porque é o sinal do casamento. E nós temos que estar bem alerta. Pedro chama de glorioso. Claro que vai ser glorioso o encontro do Senhor Jesus nos ares. Agora, o grande e terrível dia anunciado por Joel, interpretado por Pedro como glorioso, também é glorioso, mas ele é resultado de 7 anos de tribulação. E nas palavras de Jesus, vamos lê-las novamente, em Mateus 24, 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então está localizado o tempo que isso vai acontecer. Logo depois da tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Pedro viu isso. O Joel, ele viu a destruição na terra e diz, é grande e terrível o dia do Senhor. O Pedro levantou os olhos e viu Jesus descendo em glória, ele diz, então é o dia glorioso. Terrível na terra e glorioso nos céus, e depois será glorioso na terra quando ele estabelecer o seu reinado. Mas vocês conseguem compreender o conflito do profeta e do intérprete? Um fala de uma coisa, outro fala de outra, mas estão falando da mesma coisa. Depende de onde eu estou olhando e para onde eu estou olhando. Se eu olho para a terra, é grande e terrível dia das guerras entre as nações. Mas se eu olho para os céus, ele está vindo em poder e glória. É muito para a nossa cabecinha, né, construir todo este panorama aí, mas é sério as palavras que ouvimos, né? E então vamos compartilhar algumas coisas bastante rápidas. Tem muitas coisas que vão acontecer, né? E algumas coisas que aconteceram já. Estes pesquisadores, né? O
Biltz e o John Hagee. Eles chegaram a algumas conclusões, né? Mas o argumento principal, é que a gente está sintetizando tudo, né? O argumento principal é que ao longo dos últimos 500 anos, 3 luas de sangue ocorreram no primeiro dia da Páscoa. Agora, isto vai ordenar um pouco o nosso pensamento a respeito de festas bíblicas. Vocês acham que um Deus todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, em 500 anos, ele marca o quadro de aviso dos céus 3 vezes, e o marca no primeiro dia da Páscoa? Vocês pensam que possa ser coincidência em 500 anos marcar 3 vezes e marcar no mesmo dia festivo? Não, não é coincidência. É propósito de Deus chamar a atenção do povo de Deus na terra. Primeiramente, ele estava chamando a atenção do povo de Israel, e a partir daí também ele está chamando a atenção da igreja, e nós vamos atentar para estes 3 acontecimentos. O ano 1492, no primeiro dia da Páscoa, este sinal aparece no céu, e acontece naquele ano a Inquisição espanhola expulsa da Espanha os judeus. O último ano desta Inquisição, quando os judeus foram expulsos da Espanha. Aí passa um período, né, 1492, 1948, volta a acontecer. De 1492 para 1948, são quantos anos mais ou menos? Vamos que dizer, mais do que 450 anos depois, né? Em 1948 acontece outra vez, no primeiro dia da Páscoa, em 1948, e então, queridos, 456 anos de um evento para o outro, mais de 450 anos, e a coisa acontece no mesmo dia, do mesmo evento marcado por Deus, a Páscoa. E a igreja brasileira desrespeita Deus, trocando o cordeiro por coelho. Quando o cordeiro representa Jesus, conforme Paulo diz. E grande parte da igreja faz Páscoa com coelho. Se o coelho for assado, ele é imundo, não deveria ser comido. Mas Deus manda comer cordeiro na Páscoa, e esse cordeiro imolado, sangue derramado, passado nos umbrais da nossa vida, é Cristo. E Paulo deixa isto muito, muito forte. Se Deus, com mais de 450 anos de diferença, está dizendo: gente, meu filho morreu neste dia. A gente trata a Páscoa como se fosse uma festinha de quintal. Entendem? Como a igreja está errando e irando a Deus. Vamos para ouvir o conselho de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, 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 1 Coríntios, capítulo
ele está dando uma repreensão muito forte da impureza da igreja de Corinto. Depois os irmãos podem ler, muito minucioso, né, tudo isso. No verso 5 ele dá veredito que se entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele dá uma sentença para o impuro de Corinto, dizendo que a igreja deve entregar o impuro a Satanás para ser destruído na carne, para ver se salva o espírito. A conversa de Paulo é muito simples. Vocês estão me entendendo? Deixa o diabo brincar com ele. É muito sério a palavra. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, por causa da imundície que esse jovem tinha praticado. Mas hoje, a tal imundície está sendo aceita até pelas igrejas. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Se a igreja tem alguém em pecado e não corrige, esse fermento estraga tudo. Essa é a palavra paulina. Mas aí ele remete o alerta para a Páscoa. Olha o que ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa. Tira o pecado para a igreja ser igreja. Então, tira o fermento. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então o que Deus faz, marcando os céus, no primeiro dia da Páscoa é: gente, eu dei o meu filho. Como é que vocês estão tratando isso? Aí ele diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. É verdade que um coelho bota ovo de chocolate? Isso é malícia, é mentira. E Paulo está dizendo: tira o fermento, celebra com a verdade. Veja que isso nos traz responsabilidade de anunciar para o mundo o que é verdade, o que é mentira. Eu já falei com vocês do calendário romano todo pervertido. A igreja diz que não pode celebrar as festas ordenadas por Deus, mas celebra um monte de porcaria. Em junho, em vez de fazer Pentecostes, faz festa caipira. Pentecostes é também uma festa agrícola, mas é um agradecimento a Deus pela colheita. Não é cara pintada, ralabucho e outras coisas. E até o crentão que inventaram agora. Estas coisas mexem com Deus. Eu dei o meu filho e não estão valorizando. O meu filho é a Páscoa. Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Por isso eu não posso trocar. A idolatria diz que eu não posso comer carne nos dias santos da Páscoa. E a Bíblia diz que eu tenho que comer carne assada no fogo. Não pode ser nem na assadeira, nem no forninho, nem no forno elétrico, nada. Direto no fogo, é churrasco. É ordem de Deus. Veja como o diabo, ele procura rebater as ordens de Deus com mentira, e o povo aceita a mentira.
pode comer bacalhau o ano inteiro, não na sexta-feira santa, nem no sábado e nem no domingo de Páscoa. Aí é para comer churrasco. E nós, por ignorância, mexemos com Deus. Mas veja, 1492, no primeiro dia da Páscoa. 1948, no primeiro dia da Páscoa. Em 1492, a Inquisição espanhola tira os judeus de lá. Os judeus vêm para a América, vêm para o Pernambuco e vão lá para os Estados Unidos, para Nova York. Os que chegaram em Nova York saíram do Recife. Por que eles chegaram aqui? Por que a América foi abençoada? Por que os Estados Unidos foi fundado sobre palavras? Porque eles foram saídos da Inquisição espanhola. Em 1948 se proclama o Estado de Israel e nós temos a Guerra da Independência logo depois do aparecimento da lua de sangue na Páscoa outra vez. E em 1967 outra vez, né? Agora num espaço bem menor, de 1948 para 1967, aí o espaço diminuiu bastante. Início da Guerra dos 6 Dias, quando Israel lutou contra as nações árabes e reconquistou Jerusalém como parte do seu território e cumpriu a palavra, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que cesse e chegue a plenitude dos gentios. Acabou. Agora Jerusalém é dos judeus. Essa questão é extremamente clara. E outra vez no mesmo dia, será que Deus está brincando de marcar o mesmo dia no calendário, depois de alguns anos, para lembrar a gente? Agora, a mesma lua vai aparecer 2 vezes na Páscoa. Nos próximos 2 anos, ela aparece no dia 15 de abril de 2014, na Páscoa, e no dia 4 de abril de 2015, também na Páscoa. E ela aparece também numa outra festa muito importante, que é a festa de Tabernáculos, 2 vezes nos 2 anos também. Ela aparece a 8 de outubro de 2014, na festa de Tabernáculos de 2014, e no dia 28 de setembro, na festa dos Tabernáculos 2015. Páscoa, sua morte e sua ressurreição. Tabernáculos, a sua presença. Uma coisa que a igreja também não entende, que as 3 primeiras festas e a festa intermediária falam da primeira vinda de Jesus. Mas as 3 últimas festas falam da segunda vinda. Então eu tenho que compreender que Deus nunca ordenou festa sem propósito. Festa sempre foi o sinal de Deus, que deveria ser lembrado todos os anos. É para sinal. Mas nós perdemos esse sinal, porque fomos levados pela idolatria. A idolatria contaminou todo o ensino da igreja. E a igreja precisa se libertar, senão não é noiva, senão não sobe. Tem que se libertar do calendário, da idolatria, das maldições daquele calendário, senão não sobe. Ou vocês pensam que Deus pode levar uma noiva contaminada para casar com seu filho? O principal atributo de Deus é santo. Esse atributo da sua santidade não aceita impureza. É atributo de Deus. Ele não tem como receber uma noiva para o seu filho contaminada, muito menos com deuses estranhos. Isso é extremamente forte, queridos. Por isso,
essa insistência de Deus de se mostrar nas festas. Ele está dizendo, você tem o sinal escrito, não atentou. Passaram mais de 2000 anos da morte do meu filho, e vocês não atentaram. Agora então eu vou marcar os céus, porque a terra já está marcada. Estão entendendo? Porque esses sinais também são chamados de sinais da ira. Se para nós é difícil aceitar as coisas que estão acontecendo na terra, e para Deus que é santo? A destruição da família, o crescimento da violência, as mortes das crianças inocentes, e todas as coisas que estão acontecendo na terra, para a gente que não somos apenas mortais, é muito difícil. Imagine para Deus, que é um Deus santo. Então, queridos, agora 28 de novembro, vai aparecer um sinal de luz, e a festa de Hanukkah, quem sabe o que é? Festa da luz. Vai aparecer um sinal de luz, um cometa rasgando os céus, exatamente em Hanukkah. Algumas coisas que eu já quero convidar, né? Quem está ouvindo lá e vocês estão ouvindo aqui, porque não dá para mim falar tudo aqui agora. Eu ainda tenho que dar uma pontinha para o Paulo e outra para a Angélica. E a hora, o profeta lá do fundo está dizendo Jesus está voltando. Por isso ele está mais rápido do que o normal. Ou eu estou mais lento do que o normal. Queridos, é muito forte quando você olha para as coisas. Então, no domingo de manhã, lá em Guarulhos, nós vamos falar de Hanukkah. Mas eu quero só falar um pouquinho. A maioria de vocês já sabem o que é Hanukkah. Hanukkah é uma festa do milagre. O milagre da multiplicação do óleo. Os exércitos grego, siríaco, entraram em Jerusalém e contaminaram tudo, menos um tubinho de óleo lacrado com o selo do rabino. Aquele tubinho de óleo daria para acender uma lâmpada durante um dia, e apenas uma. Ele acendeu 8 durante 8 dias. Este é o milagre. A luz do tabernáculo de Deus não se apagou. Porque Deus diz, a minha luz, pois, não se apagará no meu tabernáculo. Com apenas um tubinho santificado, até que eles pudessem produzir, porque o processo de produção levava 8 dias, o Senhor sustentou aquele óleo aceso. Agora, óleo, lá eu vou falar melhor, mas aqui eu tenho que falar rápido. Óleo representa principalmente Jesus, porque nesta festa ele disse no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo. A luz deste Hanukkah, né, que é o menorá usado em Hanukkah, com 9, uma haste serva, que é o próprio Senhor Jesus, porque Ele que nos deu o Espírito Santo, e as 8 hastes que recebem da haste serva a luz do óleo. Agora, Jesus, como azeitona celestial, ou como fruto da videira celestial, foi amassado no Getsêmani, para que ele pudesse cumprir a palavra. Eu preciso ir ao Pai, para vos enviar o Espírito Santo Consolador. Por isso que Tiago diz que o óleo é figura do Espírito Santo. Porque ele precisava ser amassado,
morrer, ressuscitar e ascender aos céus para poder enviar o Espírito, que é óleo na nossa vida. Agora, o óleo tem pelo menos duas propriedades. Você pega um balde de água e joga o óleo. Como é que o óleo fica no balde de água? Acima da água. Jesus sempre vai estar acima da nossa vida, porque Ele é o óleo. Outra questão, eu pego o óleo aqui e jogo aí na camisa do Paulo. O que vai acontecer? O que vocês pensam que acontece com um óleo jogado sobre um tecido? Ele vai penetrar no tecido. A água vai molhar, mas o óleo vai penetrar e fica a mancha. Sim ou não? O Espírito de Deus tem que penetrar na tua vida e marcar tua vida. Senão não é o Espírito. Ei? Dá para pedir aí, ô Santo Espírito de Deus, penetra e marca a minha vida. É algo sério, queridos. E eu podia ficar pensando em Hanukkah com vocês aí algumas horas. Mas é domingo. Domingo, 9 da manhã, em Guarulhos. Miguel Romano, que número? 156, atrás do Hospital Carlos Chagas, no centro de Guarulhos, 9 da manhã, Hanukkah. Vamos lá para compreender um pouco, porque o primeiro sinal é agora, em Hanukkah. Agora, hoje eu também acompanhei um assunto muito interessante de uma judia americana que ela observou que Hanukkah quase sempre acontece no mês de dezembro, mas ela é uma festa que une 2 meses, une o mês de novembro e dezembro do nosso calendário. Então, ela passa e alcança 2 períodos do calendário. Mas este ano tem uma coisa muito importante acontecendo nos Estados Unidos com Hanukkah. Os judeus que estão nos Estados Unidos e que são judeus americanos, eles vão fazer 2 festas num dia só. É o dia de ações de graças, Thanksgiving, e é também o dia de Hanukkah. Então, Hanukkah inicia nas ações de graças. E por que isso? Alguns americanos estão celebrando isso. Olha, isso demora muito para acontecer, quase 500 anos que o dia de ações de graças vai coincidir com Hanukkah. É outro aviso de Deus. Eu ainda tenho graça para perdoar, mas é preciso que vocês se arrependam. Ei? A nação americana que entende um pouquinho dessa palavra vai celebrar 2 festas num dia, achando que tudo é festa, mas é um aviso. Vocês estão aí? É muito sério, queridos. É extremamente sério. É isso aí, ó. Luz no céu, 2 festas na nação que pensa ser a mais forte da terra. Você acha que é à toa? Sinal no céu, sinal na terra. Mas eu vou parar de falar disso, senão... E aí, logo no início de 2014, aparece a lua de sangue na Páscoa. Mas agora, queridos, se em quase 500 anos, 3 vezes foi no primeiro dia da Páscoa, e agora? Outra vez. Na tarde do dia 14, porque também o judeu marca como a Bíblia marca, tardes e manhãs, não manhãs e tardes, tardes e manhãs,
porque Deus marca a viração do dia como um novo dia. O dia sempre começa no fim da tarde. Por isso, no fim da tarde, do dia 14 para o dia 15, vai aparecer nos céus o sinal da lua vermelha outra vez, para novamente, no dia da Páscoa, Deus está dizendo: esse sangue é o sangue do meu filho. Dá para vocês prestarem atenção? Queridos, cada vez que eu penso nisso, me dá uma responsabilidade, uma dor no coração, de ver tanto crente fazendo besteira na Páscoa, que é muito sério. Outra vez vai acontecer, e isto marca para a gente, como eu disse, tem a sequência das festas: Páscoa, Asmos e Primícias. Páscoa é o cordeiro imolado, Asmos é seu corpo santificado que nunca conheceu pecado, para trazer santidade ao nosso corpo que nasceu em pecado. Asmos. Primícias, ele é a primícia dos que dormem e é o primeiro a ressuscitar. Com ele ressuscitaram alguns, mas ele é o primeiro, ele é o primícias da ressurreição. Quando ele ressuscitou, ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Ele apareceu com muitas e infalíveis provas aos seus discípulos ainda na terra, e subiu e disse: permanecei no templo, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou subir, eu vou enviar o Espírito. E que dia era aquele? O dia de Pentecostes, o dia de número 50. Então, desde a festa das primícias, a ressurreição, até a descida do Espírito Santo, Pentecostes, 50 dias. Por que Pentecostes chama Pentecostes? Por causa dos 50 dias. As festas da primavera se encerram com Pentecostes. Se encerram 50 dias depois de primícias. Termina com estas 4 festas a primeira vinda e a descida do Espírito. A partir daí, as próximas festas já apontam para o futuro. Trombetas fala do arrebatamento, que é a próxima festa que nós vamos ver cumprida. Soada a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos até o tempo da sua vida, seremos transformados e levados ao encontro do Senhor nos ares. Isso é festa das trombetas. Logo depois das trombetas tem um período, que para o judeu é o período de consagração mais forte do ano, 10 dias de jejum, até expiação. Eles jejuam, se preparam, e se eles, sem o entendimento do Espírito, apenas praticando a lei, jejuam e oram porque temem o dia da expiação, o dia em que Deus fala com a nação, o dia que o sacerdote entrava na presença de Deus, levando o sacrifício do povo, e que determinava ano de bênção ou ano de maldição. Se Deus aceita o sacrifício do sacerdote, um ano de bênção. Se Deus não aceita, o sacerdote morre e a nação tem um ano de maldição. Esse dia é o grande e terrível dia que Joel viu. É o dia da expiação. Que este já é o dia em que Jesus vem. As nações estão cercando Jerusalém. Isto de 8 a 14 de Zacarias, vocês podem
encontrar, eu não posso ler agora porque eu preciso ser rápido e o profeta está dizendo, ele está voltando mesmo. Então eu tenho que correr aqui. Mas Zacarias diz claramente, os seus pés vão pisar o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai partir em dois. As nações que estão perseguindo vêm contra Israel. Israel escapa pelo Vale dos Montes, só que veem as mãos que traspassaram e crerão. 1/3 da nação, aqueles que ainda estiverem vivos, todos, porque 2/3 perecerão na batalha, 1/3 que estiver vivo, todo ele se converte num só dia, dia da expiação. Depois disso, tabernáculos. Ele prende a Satanás, o falso profeta, o anticristo, os demônios, principado, potestade, dominação, espírito da maldade, acorrentados, algemados, lançados no lago de fogo, por 1000 anos. E ele estabelece o reino na terra. Então essa outra festa, ali festa de tabernáculos e festa de tabernáculos. Por que Deus marca na Páscoa e no tabernáculos? Porque quando a Bíblia fala dos tempos de Deus, Deus fala no tempo do arrependimento, depois a Bíblia fala do tempo do refrigério pela presença do Senhor e o tempo da restauração de todas as coisas. O refrigério é pela presença. Tabernáculos é Ele tabernaculando conosco. É o óleo ganhando vida dentro de você, permeabilizando toda a sua vida e te transformando. E nós com Ele governando. Quem gosta de viajar e de ver conferências proféticas, apostólicas, de 1 a 5 de dezembro, Rio de Janeiro, a noiva sendo ensinada a governar. A noiva será rainha e governará. Isso é tabernáculos. Então é por isso que Deus está marcando na Páscoa e no tabernáculos. Páscoa e tabernáculos. Mas tem 2 momentos no meio. Aqueles momentos que estão no meio são eclipses solar. Os pensadores judaicos dizem o seguinte: sinal na lua, sinal para a nação de Israel. Sinal no sol para as nações gentílicas. Em palavra bem reta, bem direta, tipo paulina, sinal na lua, juízo para Israel. Sinal no sol, juízo para as nações. Oi? Vocês chegaram? Então, tem 2 sinais no sol. Agora, interessante que no 20 de março de 2015, esse é o primeiro dia do ano, porque o primeiro dia do ano não é 1º de janeiro. 1º de janeiro é festival de Janus, um deus romano de 2 caras, que faz o festival que aqui do Brasil é chamado de Réveillon. Esse é um festival de queima, de morte queimada, pessoas dentro de barcos, queimando no meio do mar, porque ele diz que ele é Deus do fogo, ele é Deus do barco, ele é o inventor dos barcos, mas tudo mentira, porque ele é demônio, e porque tem 2 caras. Mas esse é o Deus de janeiro, do calendário romano, e que nós falamos que o primeiro dia está lá. Mas o primeiro dia de Deus está marcado em Êxodo capítulo 12, verso 1. Esse vos será o primeiro mês do ano. Olha, nunca aconteceu isso. Vocês viram como eu girei a Bíblia?
E olha onde saiu. 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O primeiro dia desse mês, o primeiro de Nissan de 2014, de 2015, quer dizer, o primeiro de Nissan de 2015, vai ter uma eclipse solar. O que Deus está falando? Filhos meus, vocês não entenderam quando eu escrevi na palavra que o primeiro mês é o mês da Páscoa. Vocês não entenderam que não é para fazer réveillon, é para fazer festa para o meu filho, porque ele derramou o sangue por vocês. E eu, então, vou marcar o céu com esse alerta. Parem com isso. Todo mundo chegou? Hoje a gente... tem como você dar uma pegada neles? Esse povo ficou tão quietinho. Queridos, é muito sério. Ali, ó, um sinal nos céus visto em toda a terra de que Deus não gostou desse negócio de 1º de janeiro, nem de festa de Réveillon. De Deus de duas caras. É muito sério. Aí, Páscoa e trombetas. Por que o sol se escurece em trombetas? Trombetas está se referindo a quê? Arrebatamento. Ei, eu prometi e vou cumprir. Fica atento para ouvir a minha trombeta. Vamos lá para Tessalonicenses ouvir a trombeta de Deus? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. Ah, não é este. Espera aí. Onde que está? Verso 13, do 4 de 1 Tessalonicenses. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto, olha isso aqui, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Por isso teruá, o som da trombeta. Aí diz: ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não estou dizendo que o dia do arrebatamento é aquele, mas que Deus está dizendo, ó, eu prometi, eu vou cumprir, e está próximo. No mínimo ele está dizendo isso.
Pode ser que ele esteja dizendo mais do que isso. Vocês estão me entendendo, né? Jesus falava parábolas, eu também falo algumas. Entendem? Trombetas e terminando em 25 de setembro de 2015, tabernáculos novamente. Há coisas, queridos, que são importantes de recordar. Então, aqui já falamos as coisas mais importantes. Deixa eu ver aqui algo que eu precisava dizer. Tá aqui. Queridos, agora é um paralelo. O que eu vou citar é comprovado historicamente, mas não se trata de um profeta bíblico e não se trata também de um profeta da igreja. Mas entre os judeus tem uma fé baseada nas profecias de um rabino chamado Judá ben Samuel, Judá filho de Samuel. Um fervoroso estudante do Tanar, ele foi fundador do movimento judaico racídico e morreu em 1217. Mas ele deixou escritos, antes da sua morte, com as conclusões a respeito dos jubileus. E esse aqui eu vou citar só em sentido de alerta, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas historicamente a coisa foi tão contundente, e para mim também é muito contundente isto. Ele, em 1217, deixou profecias sobre os últimos jubileus, períodos proféticos de 50 anos, seguindo o texto de Números, capítulo 25. Ele profetizou em 1217, ele diz que passariam 6 jubileus, 300 anos, até que viessem tomar a cidade de Jerusalém. De fato, os turcos, agora a questão histórica, os turcos otomanos tomaram Jerusalém em 1517. Profecia em 1217, 6 jubileus de 50 anos, 300 anos. E ele diz, daqui 6 jubileus, Jerusalém será tomada. Em 1517, os turcos otomanos tomaram a cidade. E a cidade passou a chamar Aeólia Capitolina. A cidade de Jerusalém, a segunda profecia, a cidade de Jerusalém estaria sob domínio dos turcos otomanos durante 8 jubileus, ou seja, 400 anos. Considera-se também cumprida porque os turcos ficaram no domínio de Jerusalém até 1917. Então eu tenho que considerar. Eu tenho que considerar, queridos, porque de 1217 para 1917, quantos anos? 700 anos. E o cara está acertando na conta? Se Deus não deu a conta para ele, eu não sei quem deu. Vocês estão me entendendo? Mas ainda tem mais. Então a cidade de Jerusalém ficaria por 8 jubileus nas mãos dos turcos. Terceira profecia, a cidade de Jerusalém seria uma terra de ninguém, pelo espaço de um jubileu, por 50 anos. A Inglaterra atuou politicamente como protetorado de 1917 a 1967. Quantos anos? 50 anos. Pois, em junho daquele ano,
o exército de Israel expulsou os árabes na Guerra dos 6 Dias. Não pode ser coincidência. E se estas coisas estão certas, o mais forte está por vir. Se ele acertou tudo, e aí para frente? Os judeus dominariam a cidade um jubileu. Eles começaram a dominar em 1967. 50 anos, 2017. E 2017, o que marcaria o jubileu final e daria início à era messiânica. O Yom Kippur, o ano novo de 2017, é no dia 30 de setembro de 2017. Neste dia, 30 de setembro de 2017, começa o Ano Novo Civil de Israel, e uma vez que 2017, no nosso calendário, será o ano 5777 do calendário judaico. Oi? Vocês estão aí? Muitos acreditam que a união dos 3 setes aponta para a perfeição, para a plenitude. E Jesus é a plenitude. Então eu citei essas coisas rapidamente. Vamos registrar isso, né, Fernando? Para a gente pensar. E vocês pensam a responsabilidade deixando o negócio registrado. Eu temi muito chegar nesse momento. Mas estou fazendo porque amo meu Senhor, sei que vou ter problemas, mas eu preciso obedecer. Vocês todos estão aí? Sabem orar? Orem por mim. Nós temos pouco tempo. Hoje, Paulo, eu vou deixar você no toco um pouquinho. O Paulo, ele tem andado comigo, ele tem me auxiliado muito. Ele me trouxe um presente em Nova York. E eu queria que ele falasse muito. Mas eu precisava dar essa passada aí rápida. Vocês ainda vão ouvir o Paulo em outras reuniões. E eu tenho um compromisso aqui com a missão, né, de horário. E eu gosto de cumprir. Então, quero agradecer a vinda de todos vocês. E a ajuda, os que estão aqui são os que estão me ajudando. E todos os que estão aqui têm um compromisso de ajuda comigo. Têm me ajudado de uma forma ou de outra. Às vezes com o braço de trabalho, às vezes com a contribuição para os nossos missionários do campo, às vezes com um abraço, com ajuda e muitas outras. E agora, mais do que nunca, eu preciso de ajuda, porque eu tenho que cumprir o decreto de Deus na minha vida. Nós vamos habilitar o escritório da Moca, e eu preciso da ajuda de vocês. Metade dele vai ser decorado com o Am Israel e o Shalom Lahavre, e a metade dele vai ser decorado com o Semente de Ismael. E essa parte do Semente de Ismael eu vou pedir, assim que a Angélica possa falar com vocês agora. Ela está indo, Deus já fez alguns milagres, eu quero que você dê uns pontinhos no milagre também, mas ela ainda precisa de muito milagre para estar no Egito nos próximos dias. Ela precisa ir, vai estar com os nossos missionários. Isso não pode estar aí, isso aí você vai ter que cortar. Porque se eu não corto, eles cortam a cabeça da minha missionária lá. Aí eu vou ter que cortar. Acho que essa parte não vamos gravar, tá? Então, queridos, essa parte nós vamos cortar e não vamos gravar, porque eu não posso pôr a minha missionária em perigo, e não só ela,
também os que vão receber ela lá. Que é mais perigo ainda, são duas famílias de grande importância para a gente, tem muita criança e missionários valorosos que estão no campo. Eu não posso arriscar a vida deles, né? Então ela vai falar com vocês com a parte da comunicação desabilitada, e os que ainda estão no ar, não. Vocês que estão ouvindo aí a nossa transmissão, agora nós vamos precisar sair do ar para uma reunião confidencial a respeito do campo do Oriente Próximo. E peço desculpas aos que estão nos acompanhando, mas até a nossa próxima reunião, dia 13 de dezembro. 13 de dezembro, nossa próxima reunião, você vai poder ouvir as novidades do campo missionário naquela reunião. Então eu vou passar para a Angélica, ela vai falar com vocês deste desafio de ir às pressas para o Oriente.